Olá, caros alunos. Essa é a disciplina de variáveis complexas e nós estamos iniciando a unidade 1. Essa unidade foi dividida em duas partes: o corpo dos números complexos e a segunda parte, que será o cálculo diferencial sobre números complexos. Bom, meu nome é Rafael Mendonça Almeida, sou professor de vocês nessa disciplina, no curso de licenciatura em matemática. Uma breve apresentação sobre essa disciplina é que ela tem por objetivo mostrar a importância das variáveis complexas como ferramenta importante para trabalhar outros ramos da matemática. E, coincidentemente, são disciplinas que vocês verão ou já passaram, já viram no curso de matemática. Então, são elas modelagem matemática, o cálculo numérico, equações diferenciais parciais, e ela também foi importante para o desenvolvimento da física e das engenharias, principalmente no que diz respeito à dinâmica de fluidos, teoria do potencial, funções harmônicas, eletrodinâmica e gravitação. Os matemáticos importantes que a gente pode citar e que contribuíram muito para desenvolver as variáveis complexas são Euler, Gauss, Abel, Riemann, Weierstrass, Picard, Poincaré e Hilbert. É claro que tem muitos outros, né, mas esses daqui eles têm muita importância para todo o desenvolvimento da disciplina. Bom, o que eu espero é que a disciplina seja uma boa oportunidade de interação e aprendizado, e que, embora seja na modalidade à distância, isto não impeça que o conhecimento seja construído da melhor maneira possível. Bom, aqui é um apanhado histórico. No século XVI, os pioneiros da matemática eles foram forçados a conceber outros números, além dos inteiros positivos, para resolver equações polinomiais como essa daqui, x2 mais 2x mais 2 igual a zero. Se vocês forem calcular ela por Bhaskara, vocês vão encontrar lá que a solução é do tipo menos 1 mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Números com raiz quadrada negativa, como esse menos 1 e raiz quadrada de menos 1 e raiz quadrada de menos 2, passaram a ser chamados de números imaginários, enquanto os matemáticos buscavam justificar a existência, o uso deles e até um nome mais apropriado. O Euler, aqui à direita, ele defendia que, embora existam em nossa imaginação, esses números, tá, nada nos impedia de usá-los em cálculos. Já no século XVIII, o Gauss, que está aqui à esquerda, passou a denominar os números imaginários de números complexos, representando por C, tratando-os como uma extensão dos números reais. Bom, mesmo depois dos trabalhos de Gauss e Cauchy com os números complexos, a denominação imaginário sobreviveu através dos séculos. Então, até hoje, a gente usa essa denominação. Tá? O Cauchy está aqui no alto superior à direita. O símbolo I, que é conhecido como unidade imaginária, foi usado originalmente para substituir o embaraçoso símbolo raiz quadrada de menos 1, mas a notação é utilizada até hoje, sendo I ao quadrado igual a menos 1. Nessa unidade, a gente tem como objetivo definir números complexos e mostrar como operar com os mesmos, apresentar as funções de uma variável complexa, bem como os conceitos de limite e continuidade para as mesmas, e trabalhar a diferenciabilidade e regularidade de funções de uma variável complexa. Bom, o que é um número complexo? A gente pode definir como sendo qualquer número da forma z igual a a mais bi, onde a e b são números reais e i é igual a raiz quadrada de menos 1, que é conhecido como unidade imaginária. A parte real de z, representada como Rz, é o número real a, enquanto a parte imaginária de z, denominada por in z, é o número real b. Exemplo, o número z igual a 2 menos 3i, ele tem como parte real 2 e como parte imaginária menos 3. Quando é que dois números complexos são iguais? Bom, se a gente tiver dois números z1 e z2, onde z1 é 1 mais ib1 e z2 é a2 mais ib2, eles são iguais se a1 for igual a a2 e b1 for igual a b2. Algumas operações aritméticas. Considera novamente z1 e z2, como a gente definiu anteriormente. Então, a adição de z1 mais z2 vai ser a1 mais a2 mais i, que multiplica b1 mais b2. A subtração, que é z1 menos z2, vai ser igual a a1 menos a2 mais i, que multiplica b1 menos b2. A multiplicação entre z1 e z2 vai ser a1a2 menos b1b2 mais i, que multiplica b1a2 mais a1b2. A divisão, a gente vai trabalhar ela com mais propriedade mais adiante, mas eu já vou adiantar para vocês que quando eu divido z1 por z2, eu obtenho
esse lado direito aqui como resultado. Algumas leis importantes para números complexos seguem abaixo. Então, a primeira lei é a comutativa da adição, que diz que Z1 mais Z2 é igual a Z2 mais Z1. A comutativa da multiplicação diz que Z1, Z2 é igual a Z2, Z1. A associativa da adição diz que Z1 mais, abre parênteses, Z2 mais Z3, fecha parênteses, é igual, abre parênteses, Z1 mais Z2, fecha parênteses, mais Z3. A associativa da multiplicação diz que Z1, abre parênteses, Z2, Z3, fecha parênteses, é igual, abre parênteses, Z1, Z2, fecha parênteses, Z3. A distributiva diz que Z1, abre parênteses, Z2 mais Z3, fecha parênteses, é igual Z1, Z2 mais Z1, Z3. Exemplo, se tivermos aqui Z1 igual 4 mais 3i e Z2 igual 1 menos 5i, pede-se para calcular a soma e a multiplicação desses números. Então, a soma, se a gente operar aqui convenientemente e fazer toda a álgebra necessária, vamos encontrar 5 menos 2i. A multiplicação, a gente precisa usar a lei distributiva para operar com a parte real e imaginária desses dois números, e aí, como resultado, a gente obtém 19 menos 17i. Bom, a gente também tem a identidade aditiva. Então, o zero dos números complexos é o número 0 mais 0i, ou identidade aditiva, porque se eu somar esse zero com o z, isso vai me dar o próprio z, para qualquer número complexo z da forma a mais bi. A identidade multiplicativa, ou a unidade dos números complexos, é o número 1 mais 0i, porque z vezes 1 é igual a z, para qualquer número complexo da forma z igual a mais bi. O complexo conjugado de um número complexo, tá? A gente define como sendo o seguinte, z barra igual a menos bi, e ele se origina do número complexo z igual a mais bi. E a gente faz a troca dos sinais aqui, tá? De mais por menos, ou de menos para mais, se o número fosse inicialmente negativo aqui na parte complexa, tá? A gente faz a troca de sinais e obtém o complexo conjugado. Exemplo, conjugado de z igual a 1 mais 9i, é 1 menos 9i. Propriedades dos complexos conjugados. Valem as seguintes propriedades. Se eu tiver o complexo conjugado de Z1 mais Z2, isso vai ser o complexo conjugado de Z1 mais o complexo conjugado de Z2. Se eu tiver o complexo conjugado de Z1 menos Z2, isso vai ser o complexo conjugado de Z1 menos o complexo conjugado de Z2. Se eu tiver o complexo conjugado do produto de Z1 e Z2, isso vai ser o complexo conjugado de Z1 vezes o complexo conjugado de Z2. Se eu tiver o complexo conjugado da divisão de Z1 por Z2, isso vai ser o complexo conjugado de Z1 dividido pelo complexo conjugado de Z2. E se eu tirar o complexo conjugado do complexo conjugado de um número, isso vai ser o próprio número complexo. Então, esse complexo conjugado duas vezes, ele é representado com duas barras acima do número complexo. Então, ainda sobre números complexos conjugados, a adição e a multiplicação de um número complexo z e seu conjugado z barra são números reais. Por exemplo, z mais z barra é igual a 2a, e isso nada mais é do que a parte real de z. Isto é, eu vou somar z mais z barra e dividir isso por 2. Quando eu fizer isso, eu vou obter como resultado apenas a, que é a parte real de z. Se eu multiplicar z por z barra, eu vou obter como resultado a2 mais b2. E a diferença entre z e o complexo conjugado z barra, eu vou obter como resultado 2ib, que nada mais é que a parte imaginária de z, se eu fizer z menos z barra e dividir por 2i. Tá? Se eu fizer isso, vocês vão perceber que a parte imaginária vai ser simplesmente b, porque eu vou estar tirando daqui da conta o 2i. Bom, falando novamente sobre a divisão, eu falei que ia retomar essa operação aritmética. Se eu dividir Z1 por Z2, o que eu faço na verdade? Eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo complexo conjugado do denominador. Então, se eu tenho Z1 sobre Z2, na verdade, o que eu faço aqui para obter essa divisão? Eu multiplico numerador por Z2 barra e denominador por Z2 barra. E faço as operações normalmente até encontrar o número complexo resultante. Aqui no exemplo 4 nós vemos isso. Tá? Eu tenho aqui o número Z1 igual a 3 menos 2i e Z2 igual a 7 mais 4i.
me pede para calcular Z1 sobre Z2. Então, eu opero aqui numerador e denominador. Eu vou multiplicar o numerador e denominador por 7 menos 4i, que é o complexo conjugado do denominador, e vou obter como resultado 13 sobre 33 menos 26 sobre 33i. Bom, inverso aditivo. Todo número complexo, z, ele tem um único inverso aditivo, isto é, menos z. Então, qualquer número complexo z, se eu somar com o inverso aditivo dele, eu vou obter como resultado zero. Todo número complexo também tem um recíproco, desde que ele seja diferente de zero. Tá? E esse número recíproco, tá? Ele é único. Tá? Então, se eu multiplicar o número complexo z pelo seu recíproco, que é representado por z elevado a menos 1, eu vou obter como resultado 1. Então, o número z elevado a menos 1 é o mesmo que o recíproco 1 sobre z. Exemplo, calcular o recíproco de z igual a 2 menos 3i. Então, eu tenho aqui z elevado a menos 1, é o mesmo de 1 sobre z, é o mesmo de 1 sobre 2 menos 3i. Eu sei que para dividir 1 por 2 menos 3i, eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo complexo conjugado de 2 menos 3i, que é 2 mais 3i. Tá? Se eu operar com isso, eu vou encontrar 2 sobre 13 mais 3 sobre 13i. Plano complexo. Então, um número complexo z da forma x mais yi, ele pode ser escrito na forma do par ordenado xy, ou ponto do plano coordenado ao lado, o plano complexo. Esse plano complexo aqui é conhecido também como um plano de Argand-Gauss. Tá? Então, vocês percebem aqui que eu tenho no eixo horizontal o eixo x ou eixo real, e o eixo vertical aqui é o eixo y ou o eixo imaginário. Então, todos os números reais eu represento aqui no eixo horizontal, todos os números imaginários eu represento aqui na reta vertical. Então, se eu tenho um número z igual a x mais y, tá? Eu posso assinalar a parte real dele aqui no eixo horizontal e a parte imaginária dele aqui no eixo vertical. Tá? Então, considerando que o par ordenado xy pode ser representado como um vetor bidimensional, então o vetor complexo z igual a x mais yi pode ser representado igualmente. Então, o módulo ou valor absoluto de um número complexo, z, igual a x mais yi, é o número real, módulo de z, igual a raiz quadrada de x2 mais y2, e que representa o comprimento do vetor z, da origem até o ponto xy. O que ele está dizendo aqui? Então, a gente acabou de dizer que no plano de Argand-Gauss, a gente pode representar um número complexo na forma de um par ordenado. Então, se ele pode ser representado na forma de par ordenado, eu posso tomar um vetor da origem até esse par ordenado, tá? E o módulo desse vetor, ou o comprimento desse vetor, pode ser representado como a raiz quadrada de x2 mais y2, onde x e y são as partes real e imaginária desse número complexo, respectivamente. Exemplo, módulo de z igual a 3 menos 4i. Tá? Então, se eu pegar a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, eu vou obter raiz quadrada de 9 mais 16, raiz quadrada de 25, e isso é igual a 5. Isso quer dizer que o vetor que vai da origem até o par ordenado 3 menos 4, que representa esse número complexo z, tá? O comprimento desse vetor é igual a 5. Propriedades do módulo de z. A gente viu anteriormente que z vezes z barra é x2 mais y2. Lá a gente viu, na verdade, que era a2 mais b2. Tá? Então, na propriedade 1 segue o seguinte: se eu tiver o módulo de z ao quadrado, isso pode ser representado como z vezes z barra, e daí segue que o módulo de z vai ser raiz quadrada de z vezes z barra. Na propriedade 2, a gente diz o seguinte, que o módulo de z1 vezes z2 é igual ao módulo de z1 vezes o módulo de z2. E da mesma forma, o módulo de z1 sobre z2 é igual ao módulo de z1 sobre o módulo de z2. E na propriedade 3, o módulo de z ao quadrado é igual ao módulo de z ao quadrado. Bom, soma e subtração de números complexos, novamente, né? Então, a adição de dois números complexos, z1 e z2, dessa forma aqui, pode ser representada da seguinte forma, como um novo par ordenado, x1 mais x2, y1 mais y2. Tá? E isso é representado ou interpretado como a soma de dois vetores, conforme a figura aqui à direita. Tá? Então, eu tenho aqui os números z1
Z2, quero somar os dois. Eu uso aqui a regra do paralelogramo para somar vetores. Então, o que eu faço simplesmente? Eu translado esse vetor Z2 para cá, de forma que ele fique paralelo com esse outro lado. Tá? Não posso mudar aqui o ângulo que Z2 faz com o eixo de x. E aí, eu obtenho como resultado da soma de Z1 com Z2, esse vetor aqui em azul, que é representado também por esse par ordenado x1 mais x2, y1 mais y2, ou Z1 mais Z2. Por outro lado, a diferença Z2 menos Z1 é o vetor que parte da origem até o ponto x2 menos x1, y2 menos y1, um novo par ordenado. E ele tem módulo dado por módulo de Z2 menos Z1, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Tá? Então, aqui novamente eu tenho o vetor Z1, o vetor Z2. Para obter esse vetor resultante aqui, Z2 menos Z1, que é o vetor diferença, eu simplesmente inverto o sentido de Z1, tá? Aquele aqui que está negativo. Então, se eu inverter o sentido de Z1, eu saio aqui desse ponto, tá? Percorro todo o vetor Z1 e chego no vetor Z2. Então, o vetor resultante seria esse vetor aqui em azul, Z2 menos Z1. Tá? Eu posso transladar ele aqui para a esquerda, como ele tem que sair aqui da origem. Tá? Então, o vetor resultante da diferença entre Z2 e Z1 é o vetor que tem par ordenado x2 menos x1, y2 menos y1. Bom, desigualdade triangular. Da geometria, se um triângulo tem lado de comprimento módulo de Z1 mais Z2, então a soma dos comprimentos dos outros dois lados é maior, isto é, módulo de Z1 mais Z2 é menor ou igual ao módulo de Z1 mais módulo de Z2. Este resultado é conhecido como desigualdade triangular. Então está aqui. Eu tenho aqui o vetor Z1, o vetor Z2. Tá? Eu posso somar eles diretamente, já que o final de um está no início do outro. Tá? E eu sei que o vetor Z1 tem módulo Z1 e o vetor Z2 tem módulo Z2. Tá? Então, o terceiro lado, para formar esse triângulo aqui, tá? Ele, obrigatoriamente, ele deve ser um lado que tem comprimento menor ou igual à soma dos outros dois lados. Tá? Isso é expresso na forma dessa desigualdade triangular. Caso contrário, nós não teríamos um triângulo. Bom, o número complexo ele tem uma representação chamada de polar e outra representação também chamada de exponencial. Então, além de a gente representar um número complexo na forma de um par ordenado ou de um vetor, a gente pode representá-los também nessas outras duas formas. Então, vamos considerar o seguinte. Eu tenho aqui, novamente, o plano de Argand-Gauss. Tá? Eu tenho um número complexo sendo representado na forma de um vetor. Tá? Esse vetor ele forma um ângulo θ com eixo horizontal ou eixo real. Tá? E aí eu posso dizer que a projeção dele no eixo real é x igual a r cosseno de θ, onde r, tá, é o módulo desse vetor. E eu posso dizer também que a projeção desse vetor no eixo vertical é y igual a r seno de θ. Tá bom? Então, a partir disso, eu posso pegar aqui o número complexo, z igual a x mais iy, e trocar x por r cosseno de θ e y por r seno de θ. Vou obter essa representação. Tá? Então, se eu organizar um pouco mais isso, eu obtenho z igual a r cosseno θ mais i seno de θ, e isso é conhecido como representação polar. Tá? Só que esse termo aqui dentro dos parênteses, ele é conhecido como fórmula de Euler. E cosseno de θ mais i seno de θ, eu posso representar como sendo exponencial de iθ. Tá? Isso daqui vai ser importante para o resto do curso. Então, tenham isso em mente. Então, z vai ser igual a r exponencial de iθ. Tá? Isso aqui é a representação exponencial desse número complexo. Representação polar de um número complexo. O ângulo θ, ou argumento de z, que é representado aqui como θ é igual a ar de z, ele satisfaz as equações cosseno de θ igual a x sobre r e seno de θ igual a y sobre r. Ele não assume um valor único, porque cosseno de θ e seno de θ, como vocês bem sabem, são funções periódicas e de período 2π. Então, se θ0 for um argumento de z, então θ0 mais ou menos 2π, θ0 mais ou menos 4π e assim por diante, também serão argumentos, tá, de z. Então, o que está sendo dito aqui basicamente? A gente viu ainda há pouco, tá, que um número complexo ele pode ser representado aqui, voltando no slide,
tá? Nessa forma polar. Tá? Então, a gente pode dizer que x igual a r cosseno de θ, ou que cosseno de θ é x sobre r. Da mesma forma, a gente pode dizer que y é igual a r seno de θ, ou que seno de θ é igual a y sobre r, que é o que está representado aqui no slide seguinte. Tá? Cosseno de θ e seno de θ. Exemplo. Expressar a menos raiz quadrada de 3 menos i nas formas polar e exponencial. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular um módulo desse número. Então, eu tiro a raiz quadrada e somo os quadrados das partes real e imaginária. Tá? Eu obtenho aqui a raiz quadrada de 4, isso é igual a 2. E o argumento. O argumento vai ser o arco tangente de y sobre x. Y eu sei quem é menos 1, é a parte imaginária do número complexo. E x é a parte real do número complexo. Então, se eu dividir um pelo outro, eu vou obter arco tangente de 1 sobre raiz de 3. Eu posso ainda fazer a radiciação aqui. Vou encontrar aqui o arco tangente de raiz de 3 sobre 3. E se eu consultar uma tabela, ou se eu tiver isso em mente, o arco tangente de raiz de 3 sobre 3 é π sobre 6, ou 30 graus. Tá? Esse resultado aqui, de arco tangente de y sobre x, se a gente voltar ao slide anterior, tá? Eu tenho aqui, ó, tangente de θ é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, ou seja, tangente de θ é y sobre x. Tá? Então, se eu for para o slide seguinte, se tangente de θ é y sobre x, então θ é o arco tangente de y sobre x. Tá bom? Bom, esse ponto, menos raiz de 3 menos 1, ele está no terceiro quadrante. Eu sei disso porque tanto a parte real quanto a parte imaginária são negativos. Tá? E de forma que o argumento de z é π sobre 6 mais π, ou seja, 7π sobre 6. Eu tive que somar com mais π para que o ângulo ali, fosse até o terceiro quadrante do plano de Argand-Gauss. Tá? Então, o número complexo na forma polar é 2, que é o módulo dele, tá? A gente encontrou aqui, cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6, ou 2 exponencial de 7π sobre 6 vezes i. Tá? Então, aqui a gente tem a forma polar do lado esquerdo e aqui a gente tem a forma exponencial do lado direito. Bom, argumento principal. O símbolo argz com A minúsculo é o argumento θ0 de um número z, tá? E representa o conjunto de valores, como a gente já viu. Mas argz com A maiúsculo chama-se argumento principal. Ele representa um único valor no intervalo de menos π a π. Em geral, a gente pode dizer que argz com A minúsculo é igual a argz com A maiúsculo mais 2nπ, tá? Onde n pertence aos inteiros. Bom, aqui à esquerda, tá, a gente tem o argumento de i, tá? I, a unidade imaginária. A gente sabe que i ele é representado aqui no eixo vertical, o eixo dos números imaginários. Tá? E esse número complexo ele faz um ângulo de π sobre 2 com o eixo horizontal, que é o eixo dos números reais. Tá? Então, o argumento de i vai ser π sobre 2 mais nπ, tá? Porque eu posso obter ele diversas vezes, desde que eu some nπ, tá? a π sobre 2. E à direita, eu tenho aqui o argumento de menos raiz de 3 menos i. Tá? Então, percebam aqui novamente que se trata de um número complexo que está no terceiro quadrante, como a gente viu no exemplo anterior. Tá? E por estar no terceiro quadrante, tá? O ângulo que é formado com o eixo real, tá? Ele vai ser menos 5π sobre 6. Tá? Vocês podem ver toda a prova dessa discussão, tá? De como encontrar o argumento aqui embaixo. Tá? Vocês têm as provas disso aqui tudo. Bom, multiplicação e divisão de números complexos. A partir dessas representações polar e exponencial que a gente acabou de ver, a gente pode operar de forma muito mais fácil números complexos. Por exemplo, considera que a gente tem os números complexos na forma polar exponencial. Esses números são Z1 e Z2. Eles estão representados aqui, com Z2 diferente de zero. Então, a multiplicação desses dois números é dada pelo seguinte: Z1 vezes Z2 vai ser igual a R1 vezes R2, que multiplica todo esse colchete aqui. Tá? E se a gente fizer um pouco de álgebra, tá, e utilizar um pouco das propriedades lá de trigonometria, a gente vai obter cosseno de θ1 mais θ2 mais i seno de θ1 mais θ2. Ou ainda, tá,
Z1 vezes Z2 vai ser igual a R1 exponencial de θ1, que multiplica R2 exponencial de θ2. Tá? E se eu abrir os parênteses aqui, eu vou obter como resultado R1 vezes R2 e posso somar os argumentos das exponenciais. Vou obter exponencial de I, colocar em evidência o I, e somar θ1 com θ2. Bom, potências inteiras de Z. Pode-se usar os resultados da multiplicação e da divisão de números complexos para obter potências de Z. Por exemplo, se Z1 é igual a Z2, que por sua vez é igual a Z, então a gente vai obter o seguinte: Z ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado, cosseno de θ mais I seno de θ mais θ. Isso é igual a R quadrado, cosseno de 2θ mais I seno de 2θ. Ou, isso aqui é a forma polar, e a forma exponencial vai ser R quadrado exponencial de 2θi. De forma análoga, se eu quiser saber a potência de Z ao cubo, tá? Isso vai ser Z ao quadrado vezes Z, que vai me dar como resultado R ao cubo, cosseno de 3θ mais I seno de 3θ, na forma polar. E na forma exponencial, R ao cubo exponencial de 3θi. E por aí vai. Além disso, 1 sobre Z2, que é Z elevado a menos 2, tá? Eu posso representar como R elevado a menos 2, cosseno de menos 2θ, mais I seno de menos 2θ. Isso, na forma exponencial, é representado como R elevado a menos 2, exponencial de menos 2θi. Então, em geral, para n inteiro, tá? A gente pode estabelecer essa regra, que Z elevado a n é igual a R elevado a n, cosseno de nθ, mais I seno de nθ. Isso na forma polar. E na forma exponencial, R elevado a n, exponencial de nθi. Tá? Então, é duas formas de representar aqui uma potência inteira de Z. Isso aqui também vai ser muito importante para o restante do curso. Bom, outro tópico muito importante aqui é a fórmula de Moivre. Então, quando Z é igual a cosseno de θ mais I seno de θ, a gente tem que o módulo de Z vai ser igual a R, e isso é igual a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E isso, a gente sabe, é uma identidade trigonométrica, né? O que tem aqui dentro da raiz, isso é igual a 1. Daí a gente obtém o seguinte, que se eu pegar simplesmente aqui cosseno de θ mais I seno de θ e elevar a n, eu posso substituir esse termo dentro dos parênteses pela fórmula de Euler, tá? Elevado a n, e isso vai me dar como resultado exponencial de nθi, e isso é igual ao cosseno de nθ mais I seno de nθ. Tá? Então, isto é conhecido como fórmula de Moivre, que é muito útil para deduzir identidades trigonométricas. Tá? O Moivre está representado aqui no canto inferior esquerdo. Tá? Exemplo, calcular Z ao cubo quando Z é igual a 1 mais raiz quadrada de 3 vezes I, e B, quando Z é igual a 1 meio mais raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes I. Então, se eu pegar um número complexo Z e levar ele ao cubo, aqui no caso da letra A, o módulo dele, vocês podem verificar que é 2, tá? O argumento é π sobre 3, tá? Então eu representei ele aqui na forma polar. Tudo isso aqui fica elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo vai dar 8. E se eu multiplicar aqui o argumento do cosseno e do seno por 3, eu vou obter cosseno de π mais I seno de π. Tá? Cosseno de π, a gente sabe que é menos 1, né? E o seno de π é 0. Tá bom? Então, a gente obtém como resultado menos 8. A letra B tem um raciocínio semelhante, vocês podem verificar aqui e nos slides estáticos. Só lembrando que nos slides estáticos vocês têm muito mais material de apoio para poder estudar. Potências e raízes. Menos 2 e 2 são as raízes quadradas de 4. Isto é, w ao quadrado é igual a 4, w é igual a mais ou menos 2. 3 é a raiz cúbica de 27, ou seja, w ao cubo é igual a 27 e w é igual a 3. As outras duas raízes, nesse caso, são w igual a menos 3 meios, mais ou menos 3 raiz de 2 sobre 2i. Em geral, w é raiz nésima ou de ordem n de z, se w elevado a n for igual a z, onde z é diferente de zero e n pertence aos inteiros positivos. Supondo que z é igual a r cosseno de θ mais I seno de θ,
e W é igual a ρ cosseno φ mais I seno de φ, então a gente pode fazer o seguinte, W elevado a N é igual a Z, só que W a gente sabe que é isso aqui, fica tudo elevado a N, e usando a regra de Moivre, fica ρ elevado a N cosseno de Nφ mais I seno de Nφ. Bom, mas eu sei que também que por identidade, tá, eu posso escrever isso como sendo R cosseno de θ mais I seno de θ, que é o próprio valor de Z. Então daqui eu tiro que ρ elevado a N é igual a R, cosseno de Nφ é igual ao cosseno de θ, seno de Nφ vai ser igual ao seno de θ. Então daqui eu posso tirar também que ρ elevado a N é igual a R e que φ vai ser θ mais 2kπ sobre N. Tá? E daqui eu encontro que WK é a raiz enésima de R, cosseno de θ mais 2kπ sobre N, mais I seno de θ mais 2kπ sobre N, onde K é igual a 0, 1, 2 até N menos 1. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou extraindo a raiz de um número complexo de uma forma muito mais simplificada. Toda vez que eu tiver que calcular a raiz de um número complexo ou real, tá? Eu posso usar simplesmente essa expressão aqui. Tá? Então, exemplo, calcular as 3 raízes cúbicas de I. Bom, o que eu vou precisar? Vou precisar do módulo desse número, o módulo de I é 1. Tá? O argumento desse número, a gente já viu em alguns slides anteriores que o argumento de I é π sobre 2. Então, se eu for encontrar aqui as raízes desse número, eu vou colocar nessa expressão. Então, WK vai ser a raiz cúbica de 1, que multiplica cosseno de π sobre 2 mais 2kπ sobre 3, mais I seno de π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. Relembrem que aqui eu tenho um argumento, que é π sobre 2, e aqui embaixo eu tenho o valor de n, né, que é o mesmo valor que eu tenho aqui na raiz. Tá? E K aqui vai variar de 0 a 2, justamente para obter as 3 raízes cúbicas de I. Então as raízes são, partindo de K igual a 0, eu vou obter W0. Então onde tiver K, eu vou substituir por 0. Tá? Então vai ficar, raiz cúbica de 1 é o próprio 1. A gente vai ter como resultado só o que estiver dentro dos colchetes. Então vai ter π sobre 2 sobre 3, que esse 2kπ vai zerar, tanto aqui no cosseno quanto no seno. E vou obter como resultado W0 igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, mais 1 meio de I. Para K igual a 1, eu vou obter como raiz menos raiz de 3 sobre 2, mais 1 meio de I. E para K igual a 2, eu vou obter W2 igual ao cosseno de 3π sobre 2, mais I seno de 3π sobre 2. Isso é igual a menos I. Tá? Então, toda vez que eu for calcular a raiz de um número imaginário, de um número complexo, eu vou fazer esse procedimento. Tá? Raiz enésima principal. Da mesma forma que o AR de Z com A minúsculo tem infinitos valores para certo número complexo Z, diferente de zero, o símbolo Z elevado a 1 sobre N representa as N raízes enésimas de WK de Z. A gente diz que a raiz enésima principal de W é aquela cujo Z, na representação polar, tem como ângulo θ igual o argumento de Z com A maiúsculo, ou seja, é o W0, como a gente definiu em slides anteriores. Exemplo. No exemplo anterior, nós vimos que Z é igual a I, e que o argumento desse número complexo é π sobre 2. Então, a raiz cúbica principal de Z igual a I é W0 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 meio de I. Tá? Observação. Todas as raízes de WK, dessa forma aqui, com K igual a 0, 1 até N-1, podem ser localizadas em uma circunferência de raio raiz enésima de R, começando em θ sobre N e espaçadas entre si de 2π sobre N. Ao lado a gente vê representada essas raízes cúbicas de Z igual a I. Tá? Então a gente começou aqui com W0, depois foi para W1 e finalmente foi para W2. Bom, então a primeira parte da unidade 1, o que eu tinha para apresentar era basicamente isso.
Vocês podem continuar este estudo no fórum de discussão da unidade. Eu estarei disponível para eventuais questionamentos, sugestões e opiniões, tá? Eu sugiro a vocês que estudem o quanto antes o slide estático, o material de apoio também que foi fornecido, principalmente os livros do Zil, do Churchill e também do Geraldo Ávila, tá? E o próximo tópico vai ser o cálculo diferencial complexo sobre números complexos, tá? E nós trabalharemos isso ainda na unidade 1, mas como sendo uma parte 2 dessa unidade, tá bom? Nos veremos em breve. Até a próxima oportunidade.